Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Pequeno Rebanho Pensa. Eu sou o pastor José Carlos da Igreja da Vida, ali no Jaguaré, na Avenida General MacArthur 380. Nossos cultos são aos domingos, às 10 horas da manhã. Gostaria de ver você lá um dia para dar um abraço, compartilharmos juntos a palavra do Senhor e cultuarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não conhece Jesus, eu convido você a estar ali conosco e para você ver como não é complicado cultuar ao nosso Deus, sem misticismos, sem complicações, né? Apenas ir e dar uma parte do seu tempo pela manhã para cantar, para ouvir a palavra, né? Para ouvir testemunhos quando ele assim tiver, e também para que você possa aprender um pouco das Escrituras, né? Eu aguardo você lá. Muito bem, hoje nós vamos falar de um assunto dentro de João, que é o quarto evangelho, um assunto dentro de João capítulo 4, que fala sobre Jesus ter um encontro ali com uma mulher samaritana. E ali Jesus deixa então um ensino, ele faz um esclarecimento que é para todo sempre. Aliás, sempre foi, mas o homem complicou e estava então fazendo de maneira errada. Você vai se perceber quando estivermos explicando. Mas essa semana chegou até nós uma pergunta sobre misticismo, ocultismo, sobre bruxaria e essas coisas todas que está voltando a ficar com muito ênfase aí nas redes sociais, principalmente bruxaria. E eu quero fazer um apelo aqui aos pais, principalmente de moças, meninas, né, adolescentes, quanto a isso. Você, pai cristão, mãe cristã, fique de olho, porque o diabo quer seduzir os nossos jovens. E bruxaria é algo muito real. Bruxaria, hoje, para alcançar as moças, as meninas, foi romantizado, mas é algo terrível. Vem ali realmente do satanismo, né? Envolve feitiços, encantamentos, essas coisas todas, que na realidade por detrás está a ação de demônios, né? Se você tem dúvidas sobre isso, se você quer conversar a esse respeito, comente aí, comente, né? Já vai deixando o seu like, deixa também a sua inscrição, para que essas informações cheguem a mais pessoas. É algo muito sério, né? Tá bom? Muito bem. A sociedade está doente. Nós temos visto aí nas últimas semanas coisas assim, que se fosse pensado uma coisa dessas há alguns anos, há 10 anos atrás, por exemplo, ninguém imaginaria que isso ia acontecer. Eu estou falando sobre mulheres, algumas mulheres que são doentes, né? Doentes mentalmente, e eu acredito que espiritualmente também, acreditando que pode ser mãe de um boneco, né? E isso é muito sério, é muito grave, né? Então o tratamento é primeiro espiritual, é claro. Não concorda, não tem concordância nenhuma com as Escrituras, não é brincadeira, não é engraçado. Isso é uma doença, é terrível, né? Descaracteriza aquilo que Deus deixou de mais importante, que é a vida. Tá bom? Bom, o assunto de hoje, de João, capítulo 4, é um assunto só. Eu vou falar sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, e dentro desse encontro, Jesus revela então algo que viria a acontecer, lógico, já aconteceu, né? Depois ali da sua entrega para morrer no nosso lugar, pagar o preço pelo pecado da humanidade, e após ali a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu vou ler o texto, né? Então está ali em João capítulo 4, do versículo 20 ao 24. Então Jesus está conversando ali com aquela mulher que era samaritana, e os judeus não se davam com os samaritanos. Olha só o que a religião faz, né? E aqui a explicação por que eles brigaram, né?
por que eles não se conversavam, por que um menosprezava o outro. Então, ali do versículo 20 até o 24 está escrito assim. Então, a mulher fala para Jesus assim, ó: nossos pais adoraram neste monte, que é o Monte Gerizim. O nome desse monte que ela se refere é o Monte Gerizim. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, fazendo uma referência ao Monte Sinai. Então, percebeu a briga religiosa? Eu não acreditava que para adorar a Deus você tinha que estar em determinado local e o outro em outro local, né? E aí Jesus disse: mulher, crê-me que vem a hora, ou seja, vem a hora, que não estava na hora ainda. Eles não poderiam entender ainda aquilo. Mas ele disse: mulher, vem a hora em que nem neste monte, ou seja, nem em Gerizim, nem em Jerusalém, ou seja, nem no Monte Sinai, adorareis o Pai. Por que o Pai? Porque ele não falou, não adorareis nem a mim, nem o Pai, nem o Espírito Santo. Porque Jesus estava na forma humana, o próprio Deus na forma humana. E o Senhor mesmo disse ali para Israel que o único digno de oração é o Deus vivo Criador. E como Jesus estava na forma humana, Jesus disse para adorar o Pai. Aí Jesus disse: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem. Agora vem aqui o ensino, né, para nós hoje, nesse vídeo. O adorem em espírito e em verdade. Muito bem. Então, nós vemos o quê? Que a religiosidade, ela realmente faz com que não haja adoração. Porque as pessoas acreditam que só pode adorar a Deus em determinado local, né? Em determinada organização religiosa. Tem pessoas que acreditam que só por estarem num determinado local, numa organização religiosa, agradam o Pai. Outros acreditam que são salvos por estar ali. Outros acreditam que são salvos por guardar o mandamento da lei, né? Outros são ensinados que precisam fazer sacrifícios, que precisam pagar pelo favor de Deus. Tudo isso existe. Tudo isso está sendo ensinado erroneamente aí. E as pessoas, eu creio que por falta de vontade de ler, de meditar, algumas realmente por falta de oportunidade, acabam sendo enganadas por esses homens e mulheres, sim, mas por detrás está o adversário das nossas almas. O adversário, o diabo, ele quer que as pessoas continuem fora do caminho. Porque quem estiver fora do caminho não vai chegar aos céus. De outras palavras, vai continuar desligada de Deus, vai continuar condenada à morte eterna. Então, Deus levantou seus pregadores, levantou os seus servos, é claro, mas o diabo também tem os dele. Como identificar? Nós falamos isso no domingo. Precisamos testar os espíritos. Nós precisamos fazer um checklist de quem se diz pregar o Evangelho, de quem se diz o servo de Deus, o Criador. Você tem que fazer um checklist. Quem é o Senhor dele? O que ele prega? Qual é o ênfase da pregação? Qual é o objetivo? Mas quase ninguém faz. E se você for ver ali nas Escrituras, a única igreja que recebe um elogio é a igreja de Bereia, que conferia com as Escrituras aquilo que era pregado. Né? Muito bem. Então, quando Jesus disse: olha, mulher, vai chegar um dia em que nem neste monte, nem no Monte Sinai, vocês vão adorar a Deus. Não é o local que faz com que você adore a Deus. Porque Deus é Espírito e o que conta, por isso que ele fala, o que importa é que se adore em espírito e em verdade. Em espírito, o Espírito Santo.
né? Então, a adoração que Deus recebe é somente daqueles que têm o Espírito Santo. E como é que uma pessoa pode ter o Espírito Santo se o Espírito Santo é o próprio Deus? Somente pela vontade dele. Somente no plano dele. E quando que uma pessoa passa, vou colocar aqui, ter o Espírito Santo? Quando ela crê em Jesus. Quando ela se entrega a Jesus. Quando ela aceita o sacrifício de Jesus para ela. E recebe Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. A Bíblia diz que nesse momento a pessoa é selada com o Espírito Santo. O Espírito Santo, o próprio Deus, passa a habitar dentro do ser desta pessoa. E é Ele que leva a pessoa à adoração. Ok? E em verdade, né? O que é verdade? Ninguém pode adorar a Deus se a adoração dele for contrária às Escrituras. Não é? Então, a palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade, ele diz também. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, ninguém vai para o céu, ninguém é salvo, a não ser por mim. Então, se você ouviu que para Deus aceitar você, você precisa sacrificar, você precisa pagar, você precisa estar num determinado lugar, você precisa estar vestido com certos, com roupas especiais, ou com falar de maneira diferente. Esquece tudo isso. Fique com a Escritura. Fique com Jesus. Fique com o Pai Celestial, com o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu gostaria que se você deixasse um comentário e compartilhasse esse vídeo. Muitas pessoas estão sofrendo. Pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que estão enfermas e não têm esperança. Não tem esperança de nada mais. Jesus disse: vinde a mim aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus pede ali uma chance para mostrar às pessoas quem Ele é. Talvez você nunca tenha feito isso. Talvez você esteja querendo sacrificar e não consegue. Talvez você foi ensinado errado que você precisa pagar alguma coisa. Talvez você, embora não concorde, esteja no lugar acreditando que se sair deste lugar você perde a salvação. Bom, eu vou te dizer uma coisa: aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus conquistou e você tomou posse, ninguém pode tirar, nem você mesmo. Amém? Deixe aí seu comentário. Vamos juntos conversar para que você encontre, se você não encontrou ainda, o verdadeiro Jesus, o Jesus da Bíblia. Não é? Tá bom? Eu vou orar por você agora. Senhor Jesus, eu oro por essa pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento. Que ela possa viver da tua paz. Que ela possa experimentar, se ainda não fez, do teu imensurável amor, um amor incondicional. Ó Senhor, se essa pessoa ainda não foi salva pelo Senhor, que o Senhor dê a ela elementos, dê a ela conhecimento e condições para que ela possa te receber, crendo no Senhor, te receber como o único e suficiente Senhor e Salvador. Abençoa esta casa, essa família. Dá um bom ânimo para ela. Dá a ela, Santo Deus, da tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Estaremos em breve fazendo outro vídeo. Vamos falar um pouco sobre João 5. Mas se você tiver dúvida de algum assunto, deixe no comentário, que eu posso estar falando aqui no próximo vídeo. Tá bom? A todos um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.